Nessa semana, o técnico Carlo Ancelotti anunciou sua primeira convocação da seleção brasileira. E é claro que alguns dos nomes que ele levou para a seleção têm sido bastante questionados. Isso significa que nessa próxima data FIFA, esses nomes sob desconfiança ou que estão voltando a ter uma chance, vão precisar trabalhar dobrado para justificarem suas presenças na seleção e terem a chance de voltar em listas futuras. Nesse vídeo, eu quero te mostrar 7 jogadores que estão nessa situação. Número 1, Danilo. Eu não poderia começar essa lista com outro jogador, senão com o Danilo, que hoje é zagueiro do Flamengo. Mas em suas últimas convocações da seleção brasileira, ainda sob o comando do Dorival, ele vinha jogando ainda como lateral direito e foi por um determinado momento até capitão da seleção brasileira. O grande ponto é que o Danilo há um tempo é um jogador bastante questionado na seleção. Muitos acreditam que ele não tem nível mais para ser convocado e até mesmo as suas últimas partidas não foram convincentes, com ele tendo falhas individuais principalmente na questão defensiva. Então o fato de ele ter sido convocado pelo Ancelotti liga agora esse sinal de alerta. É um jogador que vai precisar ter atuações muito seguras nos jogos contra Equador e Paraguai se quiser ter uma chance de retornar nas listas futuras. Até porque eu enxergo que o Danilo foi convocado nessa primeira leva do Ancelotti muito mais pelo nome que ele tem e pela bagagem de Europa do que propriamente ser um jogador que está em alta. Vejo que muitos torcedores do Flamengo têm elogiado o momento que ele tem vivido, mas a verdade é que é um jogador que há um tempo é sim bastante questionado e criticado quando o assunto é seleção. E outra, hoje ele tem jogado como zagueiro, e é uma posição em que nós estamos bem servidos. Só que muitos dos jogadores que nós temos do mais alto nível para a posição, eles estão machucados. Ou seja, a partir do momento que Militão voltar de lesão, Gabriel Magalhães voltar, Bremer voltar, podem ter certeza que a vaga do Danilo estará sob grande risco. Número 2, Alex Sandro. Lembrando que o Alex Sandro que eu estou falando a respeito aqui é o Alex Sandro zagueiro que joga no Lille da França, e não o Alex Sandro lateral esquerdo do Flamengo. O Alex Sandro do Lille é um jogador que ele vem de uma ótima temporada no futebol francês e já vinha chamando a atenção do Ancelotti. Afinal, o Alex Sandro enfrentou o Ancelotti quando o Ancelotti treinava o Real Madrid na Liga dos Campeões, inclusive em um jogo em que o Lille venceu o Real. Mas aqui agora qual é o grande ponto? Essa é a primeira convocação da vida do Alex Sandro. Então é óbvio que ele precisa mostrar serviço, ter atuações seguras se ele quiser voltar em listas futuras. Porque é um jogador que muitas pessoas vinham cobrando oportunidade e ele foi convocado merecidamente, só que agora cabe a ele justificar a presença dele. Se não sabem o que pode acontecer, ele ser um Murilo 2, que é o Murilo, no caso, do Nottingham Forest, que muita gente vinha pedindo na seleção, inclusive eu, por tudo que ele vinha fazendo na Inglaterra, só que ele teve a chance dele numa fogueira contra a Argentina e deixou uma péssima impressão. E podem ver que, nessa lista, por exemplo, ele já não apareceu. Porque o que eu quero dizer com tudo isso? É que para um jogador que é convocado pela primeira vez, a primeira impressão é muito importante. Então ele pode até ser um bom jogador, mas se ele não mostrar serviço, não jogar bem, tem grandes chances de ele nem ser mais convocado. Ainda mais que no caso do Alex Sandro, como eu citei no caso do Danilo, ele já joga numa posição em que a concorrência é muito grande. Então, mais do que nunca, precisa jogar bem e, acima de tudo, mostrar segurança. Número 3, Carlos Augusto. Muito do que eu falei para o Alex Sandro serve para o Carlos Augusto. É um outro nome que também vinha sendo muito pedido na seleção. Eu, particularmente, fui uma pessoa que fez lobby pela convocação do Carlos Augusto, lateral esquerdo da Inter de Milão, só que agora o serviço é com ele. Se ele jogar mal, tem grandes chances de ele não voltar mais. Porque hoje a lateral esquerda ela é uma posição carente para a seleção brasileira, então nós precisamos testar cada vez mais novos nomes por ali. Então ele tem que agora mostrar que todos esses pedidos que fizeram para que ele fosse convocado tinham sentido e ele merece estar na seleção brasileira. De fato. Tem feito uma boa temporada na Inter, está na final da Liga dos Campeões, fez ótima campanha no Campeonato Italiano, só que tem jogador que às vezes vai bem no clube e na seleção não joga nada. Vamos ver se ele vai dar conta do recado. Lembrando que ele tem na sombra dele ali o Alex Sandro do Flamengo, que é um jogador já
consagrado, com rodagem de Europa, foi o outro convocado, e tem o Caio Henrique do Mônaco que não foi convocado, mas vem pedindo passagem. Então, de repente, se o Carlos Augusto dá uma deslizada, na próxima convocação ele já não vai mais, e o Ancelotti chama o Caio Henrique. Número 4, Andrei Santos. Todo mundo sabe que se tem uma posição hoje do Brasil que é concorrida, é aquela posição ali mais ou menos de segundo volante. E o Andrei Santos, jovem volante do Strasbourg, que está emprestado pelo Chelsea, joga exatamente nessa faixa de campo. Jogador com passagem por seleção de base e extremamente promissor quando surgiu no Vasco, ele ganha agora uma oportunidade de ouro. Porque o André não foi convocado, João Gomes não foi convocado, Joelinton não foi convocado, e são jogadores que, não vou dizer que eu convocaria, mas parece que estão ainda no radar do Ancelotti. Então o André precisa de boas atuações nessa data FIFA, para que depois ele não perca de repente a vaga em listas futuras exatamente para esses jogadores. E assim, essa convocação ela tem um peso especial para o Andrei porque é a primeira vez em que ele é convocado sendo um jogador de Europa. Porque na primeira vez em que ele foi convocado, que foi na data FIFA de março de 2023, ele ainda era jogador do Vasco. E foi convocado, na opinião de muita gente, mas só para poder ter o número de jogos suficientes, ter a convocação da seleção para poder então jogar na Inglaterra. Vamos ver então se ele vai dar conta do recado, porque dentro da própria seleção ele vai brigar por uma vaga com Gerson, Bruno Guimarães, Ederson, Andreas Pereira, e são jogadores assim já com mais tempo de seleção do que ele. Número 5, Antony. Indo para a parte do ataque, um jogador que certamente precisa mostrar serviço é o Antony. E digo isso por vários fatores. Hoje ele está muito bem no Betis da Espanha, ele conseguiu virar a chave de uma maneira maravilhosa, voltou a ter confiança, voltou a ser o Antony dos tempos de Ajax, só que a permanência dele na seleção brasileira vai passar muito pelo que ele fizer nessa data FIFA. Por quê? O Antony é um jogador que já estava há um tempo afastado da seleção e existe uma concorrência muito grande ali na faixa de campo que ele atua. O Antony joga aberto pela direita. Para aquela posição, nós vamos ter o Rodrigo, que não foi para essa data FIFA porque ele ainda está se recuperando fisicamente. É um jogador da confiança do Ancelotti, então com certeza vai ter vaga na seleção. Ele briga ali por posição com o Estevão, que é extremamente talentoso. Briga por posição com o Savinho, que não foi convocado dessa vez, mas vinha tendo sequência, atacante do Manchester City. Então, assim, a briga ali naquela faixa de campo, ela é pesada. Então o Antony vai precisar de boas atuações na seleção para que ele possa dizer para o Ancelotti, olha, eu tô aqui e eu mereço ser pelo menos um dos atacantes convocados. Sem contar que a gente não sabe até quando essa boa fase do Antony vai durar, porque ele ainda é jogador do Manchester United, tá só emprestado para o Betis. Então o Betis talvez nem consiga comprá-lo e ele continuar no time em que ele tá bem para a temporada que vem. Pode ser que ele vá para um outro time e aí já não consiga manter o mesmo nível de desempenho. Número 6, Matheus Cunha. O Matheus precisa demais mostrar serviço nessa próxima data FIFA. Ele vai ser jogador do Manchester United a partir da próxima temporada, mas isso não é garantia de convocação. Eu bato muito nessa tecla de que o Matheus está sempre sob risco, porque a verdade é que ele nunca foi uma unanimidade vestindo a camisa da seleção. Ele pode ter ido bem no Wolverhampton, mas na seleção nunca foi um jogador assim intocável. Primeiro ponto de tudo, nessa posição nós temos jogadores ali que com certeza serão testados. Casos de Pedro do Flamengo e Endrick do Real Madrid. Esses dois caras, quando estiverem realmente aptos fisicamente, eles vão ter chance. Principalmente o Endrick, que o Ancelotti já conhece do Real. Então só isso já ameaça por si só a presença do Matheus Cunha. Segundo ponto, ele na seleção, como eu disse, nunca foi assim um jogador intocável. Ele teve algumas oportunidades, foi fazer o primeiro gol dele pela seleção principal só agora na última data FIFA contra a Argentina. Então, assim, ele precisa marcar gols, precisa mostrar serviço. Senão, esses nomes que estão ali nas sombras, como Pedro e Endrick, vão aparecer e vão pegar a vaga. Número 7, Richarlison. O último nome que eu quero destacar nesse sentido de precisar mostrar serviço é o Richarlison. Óbvio que todos os convocados precisam justificar as suas presenças, mas o Richarlison é um caso especial. É um jogador que já foi considerado intocável na seleção, principalmente no período do Tite. Foi o nosso camisa 9 da Copa do Catar e jogou muito bem na Copa do Mundo.
Só que no período pós-Copa, o Richarlison teve uma queda. Ele teve muitos problemas físicos, lesões, problemas pessoais, e tudo isso afetou demais a continuidade dele na seleção, porque no momento em que ele esteve em baixa, apareceu o Endrick, o Matheus Cunha começou a ter chance, o João Pedro. Então, ele precisa mais do que nunca justificar essa convocação. Ainda mais que muitos torcedores brasileiros são contrários a essa nova oportunidade para o Richarlison, justamente porque ele nem vem de uma boa temporada no Tottenham. Apesar de ter sido campeão da Liga Europa, teve uma participação baixa em gols na temporada, passou muito tempo na reserva, muito tempo machucado e acabou sendo convocado muito mais por ser um jogador da confiança do Ancelotti. Então agora é o momento de ele mostrar que o Ancelotti acertou em cheio a dar esse voto de confiança para ele e levá-lo, mesmo com ele não estando em alta. E aí agora eu queria saber de você aqui nos comentários, desses nomes que na minha opinião precisam mostrar serviço. Com quais você concorda e tem algum outro nome que você acrescentaria nessa lista? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!